O verão chegou, amado por uns, odiado por outros. O fato é que nessa época do ano nós costumamos ter dias mais longos, sol brilhando forte e muito céu azul. Por isso mesmo, as pessoas gostam de aproveitar o verão para fazer o seu book, seja na praia, no parque, na fazenda. Mas é importante prestar atenção a alguns detalhes para que a gente possa ter fotos lindas, mesmo nesse período de verão e de muito calor. Se interessou pelo assunto do vídeo? Então já deixa o seu like que a gente começa a conversar logo após a vinheta. Antes de falarmos das dicas, se você está conhecendo o canal agora, já aproveita para clicar no botão inscrever, que o canal é novo e precisa de sua força para continuar crescendo. E lembra também de clicar no sininho das notificações, pois eu vou trazer conteúdo novo toda semana e clicando no sininho você vai ser avisado sempre que tiver novidade aqui no canal. E agora vamos falar sobre o assunto desse vídeo. Dicas para fazer o seu book e ter fotos lindas no verão e no calor. Afinal, o verão pode ser aquela época do ano que muita gente ama e espera, mas ele também vem acompanhado de muito calor. E principalmente em cidades litorâneas, como Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, ou Rio de Janeiro, que além da questão do calor, por serem cidades turísticas, né, são cidades que têm muita gente transitando essa época do ano, visitando para aproveitar a praia, o verão, e você precisa levar isso em consideração na hora de escolher o local, o dia e o horário para fazer o seu book. Então vamos lá, vamos para a primeira dica desse vídeo. Faça o seu book durante a semana. Durante a semana, lugares públicos como praias e parques costumam ter uma movimentação menor, menos pessoas transitando, menos pessoas passeando. Ninguém merece, além de encarar esse calorzão do verão, ainda encarar uma praia ou um parque cheio, lotado de gente. Ainda mais em cidades turísticas, né, como eu já falei, como Santos, Guarujá, Rio de Janeiro, que nesse período de verão costumam ter ainda mais gente transitando. Eu escuto falar no jornal que tem cidade que a população praticamente quadruplica durante o período de verão. Então já viu, né? Eu sei que você vai dizer que trabalha, né, durante a semana e só tem livre final de semana, mas tenta negociar uma folga de meio período no trabalho, num dia de semana, ou até um dia inteiro de folga. Acredite em mim, vai ser muito melhor, você vai curtir muito mais, se divertir muito mais e vai ter fotos ainda mais lindas se você conseguir se programar para fazer o seu book em dia de semana, aproveitando um dia mais tranquilo, mais calmo e mais sossegado para poder fazer suas fotos. Faça seu book de manhã bem cedinho ou no final de tarde, ao entardecer. A temperatura nesses horários é bem mais agradável. Além do que, a luz do início da manhã, logo após o nascer do sol, ou a luz do final de tarde, um pouco antes do pôr do sol, é uma luz mais bonita. Não é à toa que essa é a chamada hora dourada, né? Aquela luz de manhã cedinho, ou então do finalzinho de tarde, né? Que deixa suas fotos ainda mais incríveis, ainda mais bonitas. Lembrando que final de semana só dá para fazer book de manhã cedinho. Até porque praias e parques, né, aos finais de semana, no período da tarde, costumam estar muito lotados. É muito difícil você conseguir fazer um book legal numa praia no horário de final de tarde, onde a praia tem um número ainda maior de pessoas transitando. A mesma coisa valendo para locais como parques, por exemplo. Então, o horário de manhã cedinho geralmente é o melhor horário, ou talvez o único horário que você consiga fazer seu book aos finais de semana. Mas se for dia de semana, você tem a opção do entardecer também, que é muito legal. Converse com seu fotógrafo, ouça o que ele tem a dizer. Essa terceira dica talvez seja a mais importante que eu tenho para te dar. Até porque o Brasil é um país grande e cada cidade, cada região tem as suas particularidades. Então é importante que você ouça o fotógrafo que você contratou e que já tem experiência de fotografar do local que você escolheu. Aqui em Santos, por exemplo, eu não costumo fazer fotos em locais como praia ou no orquidário num período de final de semana à tarde. Ainda mais agora no verão, com mais gente transitando pela cidade. Imagina você fazer o seu book numa praia de Santos
num sábado à tarde agora no verão? É complicado, né? Mas, por exemplo, o Centro Histórico de Santos é um lugar que dá perfeitamente para você ir num sábado e domingo e fazer um book no final da tarde, certo? Inclusive, o Centro Histórico de Santos é melhor você fazer seus books de final de semana, seja final de semana de manhã ou final de semana à tarde. E o centro histórico é o contrário. Durante a semana é que costuma estar mais cheio. Até porque o centro histórico é um local comercial, com empresas, com lojas, com gente transitando, fazendo compra, trabalhando durante a semana. Então o centro histórico já é o contrário. Ele é mais tranquilo de você ir num sábado ou num domingo. Tanto faz ser no final de semana, tanto faz ser de manhã cedinho, ou se é ao entardecer, no caso. Então, veja que é importante você conversar com o fotógrafo que você contratou e procurar saber se naquele local que você escolheu, qual o melhor dia e qual o melhor horário para poder fazer fotos. Agora que eu já te dei 3 dicas de como fazer seu book e ter fotos ainda mais lindas no verão e no calor, eu quero te dar uma dica final, que vem em formato de pergunta. Você precisa mesmo fazer o seu book no verão? E eu pergunto isso porque eu sou fotógrafo de casamento. E no caso de casamentos, por exemplo, é muito comum os casais fazerem aquela sessão de fotos, aquele ensaio pré-casamento. Só que no caso de casamento, o fotógrafo geralmente ele é contratado com meses, às vezes até mais de um ano de antecedência. Ou seja, o casal tem tempo de se programar. E uma dica que costumo dar aos meus casais é para fazer os seus books entre os meses de abril até mais ou menos o mês de setembro, comecinho de outubro, né? Que seria o quê? Aqueles meses ali que correspondem ao período de outono e inverno. E quem conhece esses meses de outono e inverno aqui no litoral de São Paulo, sabe que é praticamente um mini verão. E esse aqui é o lado bom, é um mini verão. Ou seja, a gente tem aqueles dias de, céu, de sol brilhando, a gente tem aqueles dias lindos de céu azul, mas não tem aquele calor exagerado do verão. O que contribui para que você tenha mais conforto, para que você se sinta melhor, para que você se sinta mais confortável e automaticamente isso passa para as suas fotos, isso passa para o seu ensaio e você acaba tendo fotos mais lindas em vistas disso. É claro que nem todo mundo se pode se dar esse luxo de escolher o período que vai fazer as fotos. É o caso das gestantes, por exemplo. No caso de gestante, né, o melhor período, o período mais indicado para fazer as fotos é geralmente ali no finalzinho da gravidez. Então, a gestante ela não tem muito o que escolher, né? Ela tem que fazer as fotos naquele período que é próximo ao final da gravidez dela, não importa se é verão ou não. Mas, se você pode se planejar, essa é a dica que eu dou. Por que não, por exemplo, fazer os teus books no mês de outono, a partir do mês de abril, a partir do mês de maio? Os meses de abril e maio aqui, por exemplo, na região do litoral de São Paulo, são meses deliciosos para se fazer book. Na praia, no orquidário, no campo, em qualquer lugar, né? E isso vai até mais ou menos os meses aí de setembro, mês de outubro. Então, fica essa dica para você. Na hora que você for fazer o seu book, você tem que pensar principalmente no seu conforto, no seu bem-estar. Você tem que estar bem, você tem que sentir prazer ao fazer suas fotos, né? E a época do ano, o período, o dia e o horário que você escolhe, tudo isso influencia no resultado do seu book. Certo? Então, eu espero que você tenha ouvido com atenção essas dicas. Se for o caso, escuta novamente esse vídeo, assiste novamente esse vídeo, que tem dicas bem legais e que vale a pena você ver e rever. Agora, uma ressalva que eu quero fazer. Isso aqui eu estou falando especificamente aqui da região de Santos, do litoral de São Paulo. Eu acredito que seja válido para a maior parte do país, afinal, o Brasil é conhecido como um país tropical, né? É quente praticamente no país inteiro e praticamente o ano inteiro. Eu acredito que essas dicas que eu dei aqui valem praticamente para qualquer canto do Brasil. Mas eu estou falando especificamente aqui da minha região, que eu conheço bem, o clima, os meses do ano que são melhores para fazer foto. É por isso que eu falei, procura conversar com seu fotógrafo, procura conversar com o fotógrafo que você contratou, que ele vai poder dar as melhores dicas aí sobre a sua região, sobre a sua cidade. E para você que assistiu esse vídeo até o final, eu quero te agradecer.
Quero deixar meu muito obrigado e te peço mais uma vez para dar o like nesse vídeo, porque se você assistiu até o final é porque você gostou, e lembra também de se inscrever no canal. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo e lembra de deixar seus comentários aqui no espaço para comentários, logo abaixo do vídeo, que é legal para a gente trocar uma ideia, né? De repente você não concorda com alguma coisa que eu falei, né? Tem um pensamento diferente, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre esse vídeo, sobre as dicas que eu dei aqui no vídeo. Até mais!